Esse é o Advanced Cast, um programa idealizado pelo Terra que traz conversas com as mentes mais relevantes do mercado, explorando tendências, estratégias e histórias que estão moldando o presente e o futuro dos negócios. E o tema de hoje é CRM. E eu trago aqui o papa desse assunto, que é o Everton Soares, Head de Marketing da Zorro Brasil. Imagina, eu que estou feliz demais de estar aqui contigo. Você que é o papa, né, de criatividade, publicidade, marketing. Me sinto honrado de estar aqui hoje, sendo convidado por você e pelo time. Não, a honra é toda minha e quero aprender tudo com você sobre CRM, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre a Zorro. Eu acho que se eu tivesse que definir a Zorro, é uma empresa que muita gente não conhece, mas que conhece muita gente por causa do CRM. Sim. E tem uma história única que eu acho que pode inspirar, principalmente quem está começando agora. Fala um pouco mais sobre a Zorro. Me controla no tempo porque eu amo a Zorro, adoro falar sobre a Zorro. Eu me encontrei na Zorro porque é uma empresa muito visionária. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória bem rápido para vocês entenderem por que desse fit com a Zorro. Eu trabalhei algum tempo com publicidade, propaganda no Rio. Me senti frustrado nesse mercado, comecei a procurar lugares em tecnologia para trabalhar, startups e tudo mais. Até que eu encontrei a Zorro alguns anos atrás, quebrando completamente o paradigma nesse mercado de big techs. Por isso, eu encontrei o meu lugar no mundo, parece, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez, mas parece que eu encontrei o meu lugar assim no mundo. A Zorro é uma empresa indiana, com mais de 20 mil funcionários espalhados pelo mundo todo. A gente está em 150 países, 35 operações. É uma empresa de software, são 60 softwares desenvolvidos. E ela é muito diferente por ter outra matriz econômica, né? É uma cultura milenar. O nosso CEO, ele comenta que, ele sempre fala que ele tem planos para 200 anos de Zorro. Nenhum de nós vai estar aqui mais, só que ele tem planos para Zorro para todo esse tempo. É uma filosofia diferente, mesmo estando nesse contexto de Big Tech, de empresas investidas, ele se recusa a vender a Zorro, ou mesmo abrir o capital, é uma empresa familiar, muito por conta desses valores, que eu posso falar um pouquinho deles mais para frente, mas são valores muito fortes e inegociáveis, que tem a ver com priorizar o cliente, não investidores, tem a ver com segurança de dados. Então, por ser uma empresa que a gente percebe no dia a dia que é humana de verdade, o Culture Code não está só na parede, por conta disso que eu me aproximei tanto, eu tive tanto fit assim, com a Zorro, sabe? Eu cuido de tecnologias para CX. O maior produto da Zorro é o CRM, o Zorro CRM. Eu cuido dele no Brasil. E todos os dias a gente conversa com os clientes do Zorro CRM e a gente percebe como a gente faz diferente e como faz diferença você executar assim, de uma forma tão inovadora. Para muita gente no mercado pode parecer tradicional demais, quadrado demais, por ser uma empresa indiana, por ter toda aquela aura de guru indiano, sabe? Sim. Não é uma coisa assim super fã, com piscina de bolinha e tobogã no escritório. Ainda assim a gente vê o brilho no olho dos nossos clientes. Isso é demais. Ver o brilho no olho dos nossos clientes por conta da nossa filosofia, do nosso propósito de democratizar a tecnologia. E falando em democratização, não é só que é uma empresa indiana, que por si só já seria um fato diferente, mas é uma empresa do interior da Índia. Né? Você me contou que é de uma região, inclusive, muito pobre, Sim. De um país onde existem muitas regiões muito pobres. Isso. Fala mais sobre isso. O nosso CEO, o Sridhar Vembu, ele trabalhou em Big Techs nos Estados Unidos durante algum tempo, quando elas começaram a despontar ali nos anos 2000. E ele percebeu que a Índia, o país dele, o berço dele, precisava daquelas mesmas oportunidades. Ele voltou para a Índia com um propósito. Ele falou, cara, isso que eu vi no Vale do Silício, isso tem que acontecer na Índia. Um país emergente, um país pobre, tem que ter as mesmas oportunidades. E aí ele fundou a Zorro lá, há 30 anos atrás. E
Quando ele criou o primeiro software, ele precisou vender esse software. O primeiro software da Zorro foi o Zorro Writer. Ele precisou vender esse software, precisava de um CRM, e os CRMs todos do mercado eram muito caros para a startup dele. Não faltavam desenvolvedores dentro de casa, então ele falou, vamos desenvolver o nosso próprio CRM. E aí ele percebeu que ele tinha ali o core da empresa. Ele viu que as empresas de tecnologia, elas não democratizavam, elas não estavam dando oportunidades para outras empresas crescerem também. Muito por conta dessa lógica de mercado de você fazer uma empresa crescer muito rápido para dar retorno para o seu acionista ou para os seus acionistas, seu banco de investimento, enfim. Ele falou, não, a gente vai fazer diferente. A gente executa uma precificação super agressiva no mercado. Muitos dos nossos clientes dizem que nós somos baratos, e a gente acaba falando que a gente não é barato, a gente é justo, porque a gente não coloca na nossa precificação a margem do acionista. É só isso que acontece. E ele continuou nessa pegada durante 30 anos. Ele falou, a gente vai comprar essa briga, a gente vai democratizar a tecnologia, principalmente em países emergentes. Que incrível. E ele fundou a Zorro em Chennai, que é no sul da Índia, um lugar que até quando a Zorro foi fundada, era um lugar exclusivamente rural. Inclusive não tinha desenvolvedores em Chennai. Era a coisa mais difícil de encontrar desenvolvedor nos anos 2000 em um lugar tão esmo. Ele fundou uma escola de desenvolvimento para que as pessoas dessa zona rural se desenvolvessem em termos de carreira, em tecnologia, e depois trabalhassem na Zorro. Essa escola ainda existe no campus da Zorro. Inclusive, existem também outras subsidiárias de impacto social da Zorro. Existe um hospital dentro do campus da Zorro. Eu fui lá há um tempo atrás e conheci. E essa filosofia, inclusive, foi para todo o restante do mundo. Do mesmo jeito que a gente não está em Mumbai, em Delhi, a gente está em Chennai. Quando ele globalizou para os Estados Unidos, ele escolheu Austin quando não era um polo tecnológico, era só um deserto. Virou, né? Que agora virou. SXSW. Exatamente. Por conta de impacto social. Olha. Aqui no Brasil, a gente não está em São Paulo, ele escolheu Florianópolis por conta de colaborar com o ecossistema de inovação. Então, esses valores que estão ali no nosso dia a dia, que a gente acaba respirando e a gente entende que realmente isso é propósito. Isso realmente é propósito. E é uma empresa que começou do nada num lugar onde não tinha nada. Sim, né? Eu literalmente. acho que acho que não tem ambição maior do que essa. Sim, né? Com sim, essa literalmente. vontade de mudar o mundo a partir do mundo emergente. Né? Exato. Então, principalmente nesse mercado de tecnologia, sim. Porque virou uma crença, né, de que as tecnologias mais avançadas do mundo estão no Vale do Silício. E a gente, todos os dias, bem devagar, porque ele repete isso todos os dias para nós. A gente não está aqui para provar nada para o mercado. Ele não tem esse compromisso de provar nada para o mercado. Então a gente vai bem devagar, provando que mercados emergentes também podem despontar como referência. Sim. O que faz todo sentido, porque se você observar bem, se você olhar na ponta do lápis, o Vale do Silício realmente não dita tanta tendência assim quanto ditava até um certo tempo atrás. O mercado asiático, oriental, já tem provado que não existe mais etiqueta, não existe mais, pelo menos não deveria existir mais grife nesse mercado de tecnologia. Você mencionou Austin, né, onde acontece o SXSW, né, que é considerado o maior evento de inovação do mundo. Estive lá esse ano e uma das grandes críticas é exatamente não ter nada do Oriente. Você vê muito pouca coisa da Índia, da China, onde agora estão surgindo todas as grandes frentes de inovação. E falando dessa ambição da empresa, que é inacreditável, assim, esse foco, essa resiliência, tem também a história de desenvolver tudo internamente, né? Sim, que eu acho que é um outro fator que eu queria que você contasse aqui, que coloca essa empresa num lugar onde não existe nada Não existe comparado. nada igual. São mais de 60 softwares desenvolvidos, na verdade, comercializados oficialmente são 65, a gente tem vários outros softwares que a gente testa, e
esses softwares eles não foram comprados, nenhum deles foi comprado, porque, mais uma vez, efeito de você conseguir trabalhar com longo prazo. Você tem tempo para desenvolver o seu próprio software do jeito que você acredita que é o melhor para o seu cliente. Vou dar um exemplo. Agora, nesse momento, está rolando no sul dos Estados Unidos, em Houston, o nosso evento flagship que chama Zoholics. E ali a gente tá finalmente, né, clientes e funcionários, a gente estava ansioso por isso, finalmente a gente está lançando a nossa solução de IA generativa. Alguns anos depois do mercado, alguns anos depois do Vale do Silício, é verdade. Mas por que só agora? Primeiro porque ele não queria comprar, ele queria se certificar de que era a melhor tecnologia, mas principalmente por conta de outro valor inegociável da Zorro, que é a segurança dos dados dos nossos clientes. Que é uma coisa que outro player não consegue assegurar. Acontece com muita frequência, inclusive, problemas de vazamento de dados, né, crise nessa questão de uso dos dados do cliente. Quando você vai ver nas notas de rodapé, os seus dados eles estão sendo vendidos para algum outro player para a empresa conseguir monetizar em cima disso e gerar mais receita. Como a Zorro não tem esse compromisso com acionistas mais uma vez, ela pode se dar ao luxo de esperar, de desenvolver no seu próprio tempo até que tenha a tecnologia mais segura do mundo, que é o que a gente se compromete com o nosso cliente. De todas essas grandes empresas de tecnologia, a Zorro tem 150 milhões de usuários no mundo todo, ela é a única que não sofreu vazamento de dados. Eu não vou citar nomes, mas todas as outras famosas passaram por isso mais de uma vez, inclusive. Então, esse é o valor de você trabalhar em uma empresa que não negocia os seus próprios valores. E é claro, isso tem a ver com o contexto da Zorro, de estar em uma comunidade, uma sociedade espiritualmente desenvolvida, que não olha só para o retorno financeiro. Então, acaba sendo um privilégio também. Tá, daqui a pouco a gente quer ouvir mais de você sobre inteligência artificial, não tem como não falar disso. Sim. Mas antes, né, tem um outro fator diferenciador. Eu estou, enfim, abismado com a quantidade de coisas únicas que essa empresa tem. Que quando a gente olha os casos de sucesso, que são inúmeros, tem muitos da indústria pesada, que também não é uma coisa corriqueira, que você vê todo dia. Queria que você citasse alguns exemplos de como vocês estão ajudando essa indústria que historicamente, né, não tem as mesmas necessidades das indústrias menores, né, porque lida com um outro tipo de material, literalmente. Como o nosso propósito é democratizar tecnologia, o nosso core está em clientes que têm esse perfil de entrada na tecnologia. Nós não somos uma empresa para early adopters, para quem sai testando todo tipo de tecnologia, é heavy user de tecnologia. Nós priorizamos os clientes que estão precisando escalar, mas ainda não sabem usar a tecnologia para isso. O que tem tudo a ver com mercados emergentes. Sim. Então, acaba que a indústria vertical que tem tido mais fit com a Zorro no Brasil tem sido a indústria que está passando por esse processo de transformação digital já há algum tempo e continua passando por esse processo, né? A gente acaba vendo diariamente todos esses casos de sucesso de empresas que simplesmente não sabem como vender. Elas sabem que vendem, mas elas não sabem como. Ótima definição. Exato. E aí a gente acaba ajudando o CRM, que é um dos meus produtos, mas também o nosso Service Desk e outras plataformas de produtividade que acabam ajudando o nosso cliente a deixar tudo mais processual. E aí ele entende o que fez ele crescer até aqui e o que ele precisa fazer para crescer mais, para traçar metas mais ousadas. Então acaba que a gente não tem essa filosofia de startup, de crescimento acelerado.
o nosso CEO, eu falo muito dele, né? Porque ele é o nosso guru de verdade. E ele fala muito do jogo do longo... ele fala do long game. Ele fala do jogo de prazo longo. Tá. E a gente acaba não tendo essa pressa muito por conta desse discurso dele. Mas os nossos clientes, com a tecnologia, com todas essas novas ferramentas que para eles são novidades, eles acabam vendo que eles podem crescer mais rápido. Então é isso que a gente acaba vendo assim, nessa nossa dinâmica de os nossos clientes ganhando, se encorajando a crescer mais rápido. Muitos deles acabam se apoiando em metodologias de startups e tudo mais porque eles se sentem empoderados para ir mais longe. Isso é bem legal. Curiosamente, ao mesmo tempo como ele projeta, né, 200 anos para a Zorro, ele tem uma solução que faz os clientes crescerem mais rápido. Né? Exato. Você tem essa... E aí olha como que tudo isso cola, porque o fato de termos um ecossistema, de termos um universo, Zorro, faz com que o cliente tenha segurança de que ele pode contar com a Zorro sempre. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem a MCI, que entrou pelo nosso CRM, o Zorro CRM. Precisava vender mais para escalar os resultados. A MCI é da indústria alimentícia. E assim, eles já são relevantes no mercado. Para você ter uma noção, 90% dos pães de queijo fabricados no Brasil são fabricados num equipamento deles. Só que, mesmo com essa relevância, eles não sabiam escalar os resultados, eles não sabiam como eles estavam vendendo. Eles adotaram o Zorro CRM, melhoraram os seus processos e eles falaram, poxa, espera aí, se a gente tinha esses desafios em vendas, provavelmente a gente tem esses desafios no atendimento, nas operações. O que mais a gente consegue puxar da Zorro para melhorar os nossos processos? E eles foram pegando ferramenta por ferramenta. Pegaram o Service Desk, pegaram os nossos serviços de produtividade, planilha, documentos, enfim, gestão de tarefas. Hoje eles têm o ecossistema completo, que a gente chama de Zorro One, que é o nosso 360. E isso acaba reduzindo bastante a nossa taxa de churn, aumentando a nossa taxa de renovação, porque o cliente se sente seguro de que ele está em casa, que é só puxar é só colocar mais água no feijão. Basicamente é isso que acontece, porque é o longo prazo de segurança, de que ele não precisa ficar montando um stack super robusto, super caro. Ele entende a filosofia da Zorro, ganha confiança por conta dos nossos valores, que são inegociáveis, e é fácil ele dar o próximo passo dentro do ecossistema. Ou seja, uma metodologia indiana ensinando o brasileiro a fabricar e vender mais pão de queijo. Isso, exatamente. O mundo fechando o ciclo. E quebrando paradigmas também. Eu voltei de um evento agora que chama CMO Summit, eu palestrei lá, e a maior dificuldade dos CMOs e dos responsáveis por receita nas empresas está na escalabilidade da tecnologia. Porque já faz algum tempo, talvez 26 anos, pelo menos 26 anos, que sempre tem uma novidade tecnológica que pode virar o elefante na sala, que pode virar uma grande barreira, e aí precisa se adotar essa nova tecnologia ou esse novo jeito de pensar. Como a gente opera nessa forma diferente, a gente acaba dando essa tranquilidade principalmente para pessoas de business, né? De que você não precisa ser burocrático, você não precisa ficar colecionando novas ferramentas para poder entregar os seus resultados. E falando disso, né, eu também estive lá no CMO Summit palestrando num painel onde falou-se muito sobre funil de conversão. Uhum. A morte do funil de conversão, o funil não é mais vertical, ele agora é horizontal. Queria ouvir de você, que está lidando com muitas indústrias, né, e isso está no cerne, né, do CRM, a tua visão sobre isso. Uhum. Né, o que vai ser do funil? Ele vai morrer, ele vai mudar? O que vai acontecer com o funil de conversão? O funil foi uma grande invenção, porque ele é muito lógico, não tem o que mudar. Realmente, a maioria das pessoas que se interessarem por você vão sair no processo comercial, principalmente se tratando do B2B. Isso não vai mudar, é um funil.
Como você lida com as diferentes etapas desse funil é que muda constantemente e que te traz ou não resultados. Na Zoho, a gente trabalha com um jeito novo, pouco discutido ainda no mercado, que é o Revenue Marketing, que é você garantir que todas as etapas elas estão olhando para o que a gente chama de close rate, mas para o fechamento do negócio. Tá. Mesmo as etapas que estão lá em cima, por exemplo, Brand Awareness, essas etapas elas têm como foco a conversão do cliente lá no início, mesmo que eu tenha que passar o bastão para o eco. Agora, eu tenho um compromisso de curto prazo com o eco agora, eu de Brand Awareness, e o eco de geração de demanda, por exemplo, ainda assim, eu estou olhando o resultado de close rate. Então, isso muda a dinâmica, principalmente em empresas com times maiores, que acabam olhando muito para diferentes indicadores. Eu tenho um mentor, meu ex-chefe, ele chama Diego Cordovez, e ele diz que lead é só um boleto pago. Lead não faz, simplesmente não faz diferença na vida do CFO ou do CEO. Não faz sentido você reportar para o seu CEO, esse mês eu gerei 20 mil novos leads. Na cabeça do CFO ou do CEO, são 20 mil boletos pagos. Ele pagou para esse lead entrar e esse lead, enquanto ele é lead, ele não faz diferença nenhuma. Tá. Por isso, a ideia do Revenue Marketing. Por isso, a ideia de todos os marqueteiros se atentarem para o close rate, para a geração de receita, e não para a geração de tráfego, para a geração de leads, ou mesmo para a geração de uma demanda de leads qualificados. É olhar para a geração de receita, impacto no negócio. O endgame é esse, né? Exatamente. É assim que você se aproxima do board, é assim que você tem certeza de que você está impactando o negócio e gerando resultado. Tá. É claro que existem indicadores de curto prazo. Para ser bem prático aqui, você não vai conseguir se desvencilhar da sua meta de lead ou de sua meta de pipeline. Mas é importante que o marqueteiro sempre esteja de olho na receita para ter um tracking, saber que realmente está gerando impacto no final das contas. Bacana. Vamos falar de inteligência artificial. Acho que chegou a hora agora para engatar nesse final do nosso papo aqui. É inevitável. Né? Essa onda já chegou e já está engolindo todo mundo. Uhum. Né? Eu sempre falo que você pode reagir de 3 formas a uma onda. Né? Você pode escolher simplesmente ignorar ela, que provavelmente você vai ser engolido por essa onda. Pode só querer furar e sair vivo do outro lado e não vai absorver o que essa onda tem de melhor. Ou você pode surfar essa onda. Sim. E assim acelerar o seu negócio e sair num ponto onde você jamais chegaria se não fosse essa onda. Queria ouvir de você, o que vocês têm dito para os clientes, né? Como é a melhor forma de aproveitar isso, principalmente para o CRM, que acaba sendo potencializado e ganhando uma escala, uma agilidade e uma eficiência sem precedentes. Né? E como você falou que vocês esperaram para desenvolver internamente, né? Então acho que aí tem a sabedoria do guru de não sair, né, surfando antes da hora, pegando a onda errada ou indo atrás só do hype e não, né, do endgame que a gente falou, do resultado final. Qual é a visão de vocês, né, em relação à inteligência artificial? É engraçado porque você contar com a sabedoria de um guru não te deixa necessariamente mais confortável. Onde que eu quero chegar? Nós perdemos clientes durante esses anos, clientes que estavam ansiosos por aplicar inteligência artificial no seu processo comercial. Aqui sendo bem específico no caso da nossa solução de CRM. Então, não é necessariamente, não é fácil, não é tranquilo esperar. Principalmente hoje, nos dias de hoje, né? Acho que é mais difícil encontrar uma pessoa que não seja ansiosa do que uma pessoa com ansiedade. Todos nós somos ansiosos e não é fácil esperar. Ele disse isso para nós em 2023, quando começou a guerra das IAs. Ele disse, nós vamos esperar, não vai ser fácil esperar. E a gente observou isso, a gente viu alguns dos nossos clientes, alguns dos grandes clientes, inclusive, saindo para poder aplicar uma inteligência artificial, que era uma promessa, justamente porque não queria perder a onda. Se eu puder usar mais uma analogia aqui, o Eco, você pode tentar aproveitar a onda
ou você pode aproveitar a maré alta, que é o que a gente está fazendo agora. Boa. Muitas dessas Big Techs que desenvolveram suas IAs ou compraram suas IAs, elas não faziam isso pelos clientes, elas faziam isso pelos acionistas. O valor de mercado subia e elas geravam receita, ou geravam dinheiro através do acionista e não do cliente. Muitas delas, inclusive, estão dando um passo para trás, porque desenvolveram mal, porque tiveram problema com vazamento, por conta de questões éticas, porque muitas das IAs dessa primeira onda de 2023 acabavam usando dados públicos ou dados não aprovados para gerar aprendizado de máquina. Uhum. A gente viu essa questão ética rolando, tipo, cara, de onde você está tirando esses dados? Você pagou para utilizar esses dados? Foi alguém que criou esse estilo de arte. Você está pagando esse artista para aplicar para os seus usuários finais essa arte? Isso é um exemplo. Por conta disso que a gente resolveu esperar. E agora a gente pode perceber a questão da maré alta. A gente sabe que existem modelos, não só modelos de linguagem de desenvolvimento de IA, mas modelos de negócio no mercado de IA que são mais sustentáveis. Nós estamos lançando uma IA que ela é agêntica. Como nós temos um ecossistema robusto de soluções, e IA nada mais é do que a transformação dos dados em inteligência. A gente tem os dados dos nossos clientes em todas as verticais de negócio, porque, mais uma vez, 60 softwares. Sim. Então, finalmente o cliente pode ter uma IA agêntica, que toma decisões com todo o contexto, porque IA é contexto. Sim. A nossa IA, a gente tem segurança de que ela vai conseguir olhar de cima todas as verticais de negócio da empresa e tomar as melhores decisões para o nosso cliente. Isso é mais sustentável do que uma IA que te entrega, que é um chatbot, que te entrega conversa. Quantas empresas não gastaram muito dinheiro colocando um chatbot nas suas operações porque era a onda? No final das contas, isso não ajudou muito. Tem muita empresa dando um passo para trás. Potencializou o que não estava bom. O que não estava bom, Exatamente, porque era um chatbot mais inteligente. Agora não, a gente tem as IAs mais agênticas, com mais contexto, que podem fazer diferença, né? Pro usuário, pro indivíduo dentro da companhia. E o que vocês estão vendo para esses próximos anos, né? Que, enfim, a gente está vivendo, né, uma evolução. A cada semana a gente evolui um mês, a cada mês evolui um ano e assim exponencialmente. Então a gente vai ter uma transformação muito grande aí nesses próximos anos, né? Uma consolidação ou talvez uma disrupção. Para qual dos lados você acha que está apontando mais? Vocês já devem ter percebido pelo discurso que a gente acredita muito no ser humano, independente de onde ele venha. E o que a gente conversa todos os dias é que o ser humano vai se fazer mais importante todos os dias. A gente passou por um longo período em que a gente discutia muito, por exemplo, as automações, agora com as IAs, achando que isso ia tornar as operações mais baratas ou mais eficientes. Não necessariamente. Vou dar um exemplo. A gente estava falando de marketing e vendas aqui. Prometeram para a gente nos anos 2000 que o marketing digital ia deixar o marketing mais barato e mais eficiente. Que o marqueteiro ele teria mais sucesso com automações, com marketing digital. Foi isso que prometeram para a gente. Eu fiz faculdade de publicidade em 2008. Eu vi o surgimento dos sites, dos banners, do e-mail marketing, da rede social, e eu comprei essa ideia. Hoje, a gente vê que o marketing é muito mais caro, porque porque poucas empresas dominaram esse mercado. Elas têm suas margens e conseguem praticar o preço que lhes convém. Então, a mídia está mais cara. A gente não necessariamente é mais eficiente, porque a gente acabou perdendo o tracking. É tanta coisa que a gente não consegue mais atribuir o sucesso do nosso marketing.
E o marqueteiro não necessariamente obteve mais sucesso com isso. Na verdade, ele se afastou do board. Existem pesquisas que mostram que o marqueteiro está pouco envolvido nas decisões estratégicas da empresa, nas decisões de negócio. 75% deles, inclusive, não estão na mesa de definição. Eles são quase terceirizados. Eles são passivos. Eles esperam a demanda vir do board, do CFO, do CEO, e aí ele executar campanhas naquela lógica de resultados a curto prazo. A gente acredita que o ser humano vai ser... A gente viu tudo isso, a gente observou tudo isso, e a gente acredita que o ser humano vai se fazer mais útil, mais importante, porque as conexões vão vir por isso. Com a democratização da IA, acaba que qualquer empresa vai conseguir gerar o seu conteúdo, qualquer empresa vai conseguir ter as suas páginas, suas LPs, qualquer empresa vai conseguir ter, inclusive empresas pequenas vão conseguir ter grandes times de marketing automatizados, com skills de IAs. É o fator humano que vai gerar conexões, grandes conexões, seja no marketing através do discurso mais inspiracional, mas também na gestão, com o tino do ser humano. Amy Webb falou lá no XSW, né, que até hoje, né, você tinha uma associação direta entre capital humano e capital financeiro, ou seja, quanto maior a sua força de trabalho, mais lucro, né, mais receita você geraria. E isso agora não é mais uma verdade, né, porque você tem essa exponencialidade potencializada pela AI, como você falou, que pode inclusive gerar muito mais resultado do que você ter grandes equipes alocadas. Eu acho que o risco, você mencionou, por exemplo, o e-mail, né? O e-mail é uma ferramenta incrível que a gente usou mal, né? Vamos combinar. Isso. E se a gente tomara que a gente não faça o mesmo com a IA, né? Exato. Porque não é só a ferramenta, né? Se o e-mail tivesse sido usado com uma parcimônia, se a gente tivesse escutado o guru falar sobre calma, não use e-mail, a gente saiu usando, né, e banalizou uma ferramenta muito poderosa. Eu tenho outro exemplo prático. Eu não sei quantos de vocês do B2B costumam usar o LinkedIn diariamente. Eu adorava usar o LinkedIn, porque era onde eu tinha conteúdo de qualidade. Eu sempre tive um ranço do Instagram, do Facebook. Eu não sou muito de trocar com os meus amigos. Eu gosto de rolar o feed para aprender, para pegar novos frameworks, novos métodos, esse tipo de coisa. Coisa de workaholic. Cara, tá impossível usar o LinkedIn ultimamente, porque, mais uma vez, foi democratizada. A IA democratizou a geração de conteúdo. As pessoas colocam um prompt no ChatGPT e ali o post tá pronto, em 2 minutos. É só postar agora. E tá tudo muito pasteurizado. Eu sei que é um tanto pedante esse assunto, mas é fato de que as coisas estão pasteurizadas, estão todas muito iguais. A gente, mais uma vez, está usando a tecnologia de um jeito errado. Que tal se a gente treinar o nosso prompt para fazer boas pesquisas? Quem sabe mostrar para a nossa IA que é importante que exista um grande insight naquele conteúdo, que tenha um grande ensinamento, que tenha uma frase impactante, enfim, que você gere valor. Como a gente vai treinar a nossa IA para gerar valor? É aí que está. Talvez a IA não aprenda nunca a gerar valor. Porque aí falta o repertório humano, né? Exato. Que aí sim, é o nosso diferencial de você trazer uma visão mais holística, né? Mais abrangente, que tem a ver com a nossa formação, de onde a gente vem, né? Enfim, você tem uma somatória de coisas que no fim são o diferencial, principalmente para a comunicação, né? Quer ver uma coisa engraçada? Sabe quem já aprendeu isso, que o fator humano faz toda a diferença? A IA. Já existe marketplace de humanos para atender IAs. Sim. Invertendo o jogo, né? IAs que estão automatizadas, mas que se deparam com uma tarefa de que elas não podem fazer, por exemplo, sei lá, postar alguma coisa nos correios. Existe um marketplace para ela ir lá e acionar um ser humano para resolver uma coisa muito, muito complexa. Então, até a IA já aprendeu que o ser humano vai ser essencial.
Eu tenho feito ultimamente uma pergunta, né, para todo mundo que eu entrevisto, eu queria fazer para você também, que é a seguinte: o brasileiro tem que ter medo da inteligência artificial ou a inteligência artificial tem que ter medo do brasileiro? Excelente. Pelos últimos anos, eu acho que a IA tem que ter medo do brasileiro, do poder de improviso do brasileiro. Eu acho que sim. Se a IA tiver na dúvida, ela pode perguntar para as redes sociais como que foi a experiência da tecnologia, do algoritmo com o brasileiro. Acho que a tecnologia, a rede social ou e-mail marketing vai trocar uma ideia boa com a IA, porque o brasileiro ele tem esse jogo de cintura, né? Que é uma coisa que chama a atenção, né, da nossa operação global. Nós somos a operação que mais cresce no mundo todo. Dentre 35 operações, a nossa é que tem as metas mais ousadas de crescimento por conta do fator humano do brasileiro. A gente é mais criativo. Olha só. A gente tem uma experiência diferente com o marketing que é mais relacional, com vendas também. É uma venda muito mais relacional, é uma venda muito mais consultiva. O nosso cliente conta com a gente desde antes de ser cliente. Então, o brasileiro acaba ensinando muita coisa também para a IA. Tá? Ela não precisa ter só medo, não. Ele vai ensinar muita coisa boa para ela. Mas essa é uma bela combinação que vocês têm, né? A sabedoria indiana com a criatividade e o improviso brasileiro. Sim. Né? São muito complementares. Né? Deu muito match. São muito complementares. A gente aprende muito com eles porque a gente não tem a mesma cultura milenar. E eles aprendem com a gente toda essa questão de improviso e de um pouco mais de ambição também. Acho que é um equilíbrio muito bom. O brasileiro, ele quer ir para frente, né? Ele não se acomoda, ele não quer ficar no mesmo lugar durante muito tempo, durante milhares de anos. Isso não é do brasileiro. Então, acaba que é um match muito legal. A gente aprende muito trabalhando juntos. E o jeitinho brasileiro, né, que acabou ganhando uma conotação pejorativa, né? A gente mesmo colocou ele num lugar, né, que, enfim, é uma coisa que a gente diminuiu esse grande poder que, na verdade, vai ser um super diferencial, ainda mais com o IA. Né? Se você Sim. tiver inteligência artificial associada ao jeitinho brasileiro do improviso, da forma, né, de trazer um jeito mais leve para isso, é muito potencializador. Né? Agora você tocou num ponto que é o grande motivo de eu ser apaixonado pelo lugar que eu trabalho. Eu não quero lacrar aqui, não, tá? Mas é a diferença de você estar num lugar que não é eurocêntrico e que não perpetua todos esses todo esse modus operandi de preconceito e de exclusão. Ótimo. O brasileiro ele se vê de uma forma pejorativa muitas vezes. O mundo vê a Índia de uma forma muito pejorativa. A gente tem esse desafio, institucionalmente falando. Sim. A gente percebe no olhar de muitos executivos que a gente conversa, quando a gente fala que é uma empresa indiana, muitos deles duvidam que exista tecnologia de ponta num lugar que tem tantos desafios sociais. E aí a gente tem que lembrar que os maiores executivos do mundo, os maiores salários do mundo, são de indianos que estão trabalhando em grandes big techs, que a Índia, por exemplo, foi a primeira a olhar para o lado oculto da Lua, tem um projeto espacial gigantesco. A engenharia da Índia é referência, a medicina da Índia é referência, a tecnologia, o software. Então, também é um tanto quanto divertido para mim derrubar todos esses preconceitos, sabe? Eu vou ser honesto com você. Eu gosto de ver essas crenças caindo no chão, sabe? Conversar com os executivos, com as pessoas de negócio e ver assim a cabeça delas explodindo. Eu gosto disso porque eu acredito, esse é um propósito meu, é assim que a gente faz um mundo melhor, é assim que se faz inclusão, é assim que se faz diversidade, sabe? Na prática. Na né? prática. Na real.
A gente falou bastante aqui de marcas que vocês atendem, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça que é o nome de vocês, a marca de vocês. Se fosse uma empresa espanhola, eu entenderia o Zorro. Sim. Sendo uma empresa indiana, eu fiquei curioso para saber a origem do nome de vocês. Legal. Zorro é um acrônimo para Small Office Home Office. Já existia, parece que já existia Zorro na época, Zorro, ele sim. trocou para Z até para ficar mais sonoro. Numa época que não se discutia sobre home office. Mas ele já acreditava que o futuro então vem de Zorro. tem 30 anos. É bom lembrar que são 30 anos de Zorro. E ele colocou no nome da companhia a questão do home office, porque ele já acreditava que empresas precisariam de tecnologia. A globalização já existia. Sim. As pontes precisavam ser construídas. Ele sabia que grandes empresas que nascessem pequenas e quisessem ser globais, elas precisariam de tecnologia para aproximar as pessoas, independente de onde elas estariam. Então foi por isso que ele escolheu esse nome. E aí a gente vê hoje as consequências disso tudo, né? A gente, por exemplo, no Brasil, a gente acaba se beneficiando disso, né? A gente trabalha híbrido, tem operações que trabalham 100% remoto. O nosso CEO acabou de publicou hoje ou ontem mesmo, sobre ele institucionalizar o remoto na operação como um todo, mas, claro, fazendo muito sentido. Aí o lado indiano, né? Verticais de negócio que não precisam tanto dessa troca, desse aprendizado, vão usufruir disso na frente. Sim. Ele é um cara corajoso. Eu falo dele no CEO no presente, mas na verdade já vai fazer um ano que ele saiu do cargo de CEO para voltar para o cargo de desenvolvimento, de chefe de desenvolvimento. Não se vê CEOs fazendo isso. Outra coisa diferente de você. Eu não tive essa experiência, mas a gente tem um parceiro que conta sempre essa história de que foi conhecer a Zorro, passou pela porta de entrada, subiu a escadaria, passou pela porta de entrada, a pessoa que ia recebê-lo falou: você viu quem estava ali na escada com o laptop no colo? E aí ele olhou para trás, era o nosso CEO. Programando, codando. Caramba. E aí, quando ele viu que era hora de ele voltar para a pesquisa e para o desenvolvimento, porque a gente estava pronto para entrar nesse mercado de IA, ele fez questão de voltar, sem vaidade nenhuma, zero vaidade. Então, esse é o jogo da Zorro, né? Assim, a gente faz, a gente não fica pregando. Costumo falar que você não vai ver o marketing da Zorro comprando o ingresso para a Fórmula 1 para a área VIP dos nossos clientes. A gente reinveste 70% do nosso faturamento em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento. Olha só. Talvez seja a única empresa de tecnologia que faça isso. A lógica de todas as outras reinveste 70% do que a gente está faturando em marketing e vendas para crescer rápido. A gente precisa crescer rápido. Eu preciso ter meu exit. Preciso vender essa empresa. Sim. Então, mais uma vez, é uma questão de privilégio trabalhar numa empresa diferenciada. Uma empresa indiana e espartana ao mesmo tempo. Isso, é verdade. Super curioso. Para encerrar, você falou que ele projetou essa empresa para os próximos 200 anos. Como que vai ser a Zorro daqui a 100 anos, 150, enfim, quando ela completar 200 anos, daqui a 170 anos, sendo mais preciso? Muito legal a pergunta. Eu acredito que a Zorro vai ter capilaridade. Eu acredito que as pessoas daqui a menos tempo do que isso, na verdade, elas vão ter a Zorro como referência. Não só pela tecnologia de ponta, que eu tenho segurança de que a gente desenvolve. A gente tem os melhores desenvolvedores do mundo, não é à toa que as empresas americanas usam os indianos. Sim. Mas também a questão de que o mundo precisa de empresas assim. Eu acredito até que vão aparecer outras empresas. A gente ainda é raro,
Mas eu acredito que ainda vão aparecer outras empresas que seguem uma lógica diferente. E não é papo de abraçar a árvore de empresa zen, não. A gente gosta de dinheiro. Nosso CEO, ele continua bilionário, ele não doou seus bilhões. Mas existe um jeito de você construir um grande projeto, deixar legado e fazer dinheiro ao mesmo tempo. Existe. E eu acho que com a IA a gente vai ter mais tempo para pensar nesse novo jeito de fazer negócios no mundo todo. Então eu acredito que a Zorro vai ser referência para isso, para negócios que sejam diferenciados e sejam humanos de verdade, que não esteja apenas no slogan. Todo esse arquétipo de guru a gente quer muito usar para inspirar outros negócios, pequenos ou grandes. Nesse novo mundo que tomara não seja mais tão geocentralizado como ele é hoje, né? Exato. Eu acho que é uma oportunidade não só para a Índia, como para o Brasil. Sim. Então, sim. Incrível. Obrigado pela aula, Weberton, sobre CRM e sobre a Zorro, né? E sobre essa nova forma de se fazer negócio que vocês estão conseguindo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Mais uma vez é uma honra estar aqui contigo, você que enfim, dá aula nesse mercado há tanto tempo. A gente se inspira muito no seu trabalho, na sua trajetória, então é um marco para mim, importante estar aqui com você hoje. Hoje eu fui aluno aqui de você. E para você que acompanhou a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência e siga nos acompanhando no @Terra Advanced Lab. A gente se vê no próximo episódio.